E agora vamos resolver mais uma questão da seção de interpretação de questões. Estou gravando uma série de vídeos aqui sobre interpretações de questões e hoje eu vou mostrar para vocês mais um exemplo de como fazer a interpretação da questão e como resolver a questão. A questão de hoje é essa aqui, é a questão 138 da prova amarela do Enem 2019. É uma questão que ela parece ser de geometria espacial, mas você vai ver que você consegue resolvê-la utilizando um conceito básico da matemática. Um conceito muito simples de fácil compreensão. O problema diz o seguinte: um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre o qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída sua base. Essa aqui é a figura 1, é o troféu, né? Aqui está a esfera que ele citou, aqui está a base do paralelepípedo reto retângulo. E aqui do lado ele já apresenta uma figura 2 que ele vai citar aqui no segundo trecho do problema. O segundo trecho diz o seguinte: a miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, a figura 2 que nós vimos aqui, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a: letra A, 12, letra B, 14, letra C, 16, letra D, 18 e letra E, 20. Então é uma questão que traz muitas informações matemáticas aqui, você precisa saber o que você vai usar, que caminho você vai tomar. E para saber disso, você precisa interpretar a questão, que é a grande dúvida, né? Eu recebo muitas perguntas sobre interpretar as questões e é justamente por isso que eu estou gravando essa sessão de vídeos para vocês, focando na interpretação de questões. Como já mostrei para vocês, a primeira tarefa que você precisa executar é descobrir o que o comando está pedindo, qual a pergunta que o comando está fazendo para você. E no caso desse problema aqui, a pergunta está até separada aqui no fim, olha, pode até gerar uma confusão porque ele diz assim: nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. Aqui eu desejo fazer a maior miniatura possível, mas o que ele pede que eu encontre? A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a. Essas respostas aqui estão condicionadas a esta pergunta aqui. Esqueça todo o restante aqui do comando e veja que essa aqui é a pergunta. Então, minha primeira tarefa é descobrir o que o comando está pedindo. E nesse caso aqui, é a medida da altura dessa caixa de vidro. É isso que eu vou precisar encontrar. E aqui ele acrescenta que essa medida tem que estar em centímetros. Uma vez que eu descubro qual a pergunta que o comando me fez, eu vou procurar aqui no comando quais são as informações que estão relacionadas a essa pergunta. Nesse caso aqui, a altura da caixa de vidro. Quais são as informações que eu tenho aqui no comando que são relativas à altura, seja ela do troféu ou da caixa de vidro. Aí você volta aqui, um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre o qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída sua base. Então aqui eu tenho uma informação referente à altura do troféu. O comando me diz que o troféu tem 100 centímetros de altura. Então vou colocar aqui 100 centímetros. Essa é a medida da altura do troféu. Seguindo aqui, a miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Opa, ele está me dizendo aqui que tem que haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa da caixa de vidro. Qual é a tampa da caixa de vidro? A tampa da caixa de vidro está aqui em cima. Qual é o topo da esfera? O topo da esfera é a altura do troféu aqui. Então, quando eu colocar esse troféu aqui dentro dessa caixa, que é o que ele me diz, né?
A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro. Eu vou pegar a miniatura desse troféu, vou colocar aqui dentro dessa caixa e o topo da esfera aqui, ou seja, o topo do troféu, tem que ficar a uma distância de 2 centímetros aqui da tampa da caixa. Olha, deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Então eu vou colocar aqui um intervalo de 2 centímetros. 2 centímetros precisa ter aqui entre a tampa e o topo do troféu. Isso significa que esse aqui deve ser a altura do troféu. O troféu ele tem que ficar dentro dessa caixa aqui, de modo que tenha essa distância aqui de 2 centímetros para a tampa. Então esse aqui deve ser a altura do troféu. Seguindo aqui com a leitura, nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Relendo o comando, nós vimos que ele nos dá a altura do troféu, que é de 100 centímetros, e nos dá a distância entre o troféu e a tampa da caixa. Então, o que eu preciso fazer? Se eu encontrar a altura do troféu, eu saberei qual é a altura da caixa. Porque o que ele está me pedindo é a altura da caixa e não a altura do troféu. Mas se eu encontrar a altura do troféu, basta eu acrescentar 2 centímetros aqui e eu saberei qual é a altura da caixa. Como eu faço para encontrar a altura do troféu? Aqui está o conceito básico de matemática que você precisa para resolver a questão. Como você vai encontrar a altura desse troféu aqui? Você vai encontrar a altura desse troféu porque ele lhe deu a base do troféu aqui do tamanho real. A base do troféu aqui do tamanho real, ela é 50 centímetros. E ele me diz que a altura, aqui no comando ele me diz que a altura do troféu é 100 centímetros. E o conceito pedido aqui é proporção. Você precisa entender de proporção para resolver essa questão aqui. O que é a proporção? A proporção é que se eu tenho algo em tamanho real aqui, nesse caso aqui é um troféu, e ele me diz que a base é 50 centímetros e a altura é 100, veja que a altura é o dobro da base. E se eu for fazer uma réplica desse troféu aqui, seja ela maior ou menor, eu tenho que respeitar essa relação aqui entre a base e a altura. Aí você me pergunta, Joilson, o que significa respeitar essa relação? Significa dizer que se eu quero fazer um troféu que tenha o dobro da base, ou seja, essa base aqui no tamanho original mede 50 centímetros, se eu quiser fazer um troféu que tenha o dobro da base, ou seja, 100 centímetros aqui de base, esse troféu ele terá que ter o dobro da altura. Se eu coloco o dobro da base, ele terá o dobro da altura. Ou seja, um troféu desse aqui, na mesma proporção, uma réplica dele, se ele tiver o dobro da base, 100 centímetros, ele terá que ter uma altura de 200 centímetros. Porque se eu dobro o tamanho da base, eu vou dobrar o tamanho da altura. A mesma coisa se eu quiser fazer uma réplica desse troféu de tamanho menor. Se eu quiser fazer uma réplica desse troféu aqui, que seja só de 25 centímetros, eu coloco aqui a metade do tamanho da base. Com uma base de 25 centímetros, significa que ele terá a metade da altura. A altura dele não será mais 100 centímetros, será 50 centímetros. Isso é proporção. Eu aumento na mesma proporção a base e a altura. Então, sempre que você encontrar um problema matemático que esteja tratando de réplica, nesse caso aqui uma miniatura é uma réplica do troféu, você já lembra que você precisa saber proporção. Você já lembra das regras de proporção. Ciente desse conceito sobre proporcionalidade, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar a medida da base da réplica desse troféu. Uma vez que você encontra a medida da base da réplica desse troféu, você já saberá que a altura da réplica será o dobro da medida da base. E sabendo a medida da altura da réplica, você encontrará a medida da altura da caixa. Com isso, o que vamos fazer agora é encontrar a medida da base da réplica desse troféu aqui. Quais são as informações que o comando nos dá que estão relacionadas à base desse troféu? Vou reler do início novamente. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre o qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro que fica centralizada sobre a base de madeira. Aqui ele citou a base, mas não deu nenhuma informação referente à base. Seguimos a leitura. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Aqui ele me indica as medidas da base
da caixa de vidro. As medidas estão aqui, olha, ela tem 8 centímetros aqui de largura por 10 centímetros de comprimento. E ele diz, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Pelo menos 1 centímetro é a distância que deve estar a base da miniatura da parede aqui da caixa. E com essa informação, indiretamente, ele me diz qual é o tamanho da base da miniatura. Por que ele me diz? Porque ele está dizendo aqui que eu tenho que ter pelo menos 1 centímetro de distância, só que ele me deu o tamanho da base aqui da caixa. E com isso o que eu preciso fazer é pegar aqui o tamanho dessa caixa e subtrair 1 centímetro. Qual seria a medida da base dessa miniatura colocada aqui dentro de modo que fique 1 centímetro de distância das paredes? Esse cálculo basta você analisar aqui, olha. Deste lado aqui eu tenho 10 centímetros de distância entre as paredes. Eu vou colocar 1 centímetro de distância aqui e 1 centímetro de distância aqui. Marcado 1 centímetro de distância aqui e 1 centímetro de distância aqui, eu terei 10 centímetros, menos 1 centímetro daqui dá 9, menos 1 centímetro daqui resta 8. Isso resulta em uma base de miniatura aqui que mede 8 centímetros. E você pode já pensar que a base dessa miniatura medirá 8 centímetros. Só que não pode ser 8 centímetros a base dessa miniatura. Por que ela não pode ser de 8 centímetros? Porque a largura aqui dessa caixa de vidro, ela mede 8 centímetros. E se eu colocar uma base aqui de 8 centímetros, olha, veja que a base do troféu ela é quadrada. Ela não tem uma diferença de medida aqui entre a largura e o comprimento, como no caso da caixa. A mesma medida que tem aqui na largura, tem aqui no comprimento. Se aqui tem 50 centímetros, aqui também tem 50 centímetros. Então, se eu colocar um dos lados medindo 8 centímetros, o outro também será 8 centímetros. E se eu fizer aqui, olha, 8 centímetros, quando eu colocar 8 centímetros aqui, não vai sobrar o espaço de 1 centímetro aqui para a distância da parede. E isso é um erro muito fácil de se cometer. Você calcula aqui pelo lado mais largo, mede 8 centímetros, então já ficou uma distância aqui de 1 centímetro para esse lado e 1 centímetro para esse lado. E você esquece de ver que desse outro lado aqui, a base da miniatura ficará colada na parede. E isso não é permitido, eu preciso ter pelo menos 1 centímetro de distância. Por causa disso, eu não vou utilizar esse 10 centímetros aqui como referência. Eu não vou utilizar esse lado aqui maior como referência. Eu vou utilizar o lado menor como referência. Eu tenho aqui uma largura de 8 centímetros. Como é que ele me diz que fique distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro? Eu vou tirar 1 centímetro aqui desse lado. 1 centímetro aqui desse lado. Então eu tenho um lado de 8 centímetros, menos 1 centímetro de distância aqui, sobra 7 centímetros. Tiro mais 1 centímetro de distância aqui, sobra 6 centímetros. Então o comprimento aqui da base da miniatura deverá ser de 6 centímetros. Essa aqui é a medida da base da miniatura que eu preciso colocar aqui dentro. Porque se ele tem 6 centímetros aqui, ele também terá 6 centímetros aqui. E desse modo satisfaz essa condição aqui, olha. Pelo menos 1 centímetro de distância. Nesse lado aqui mais estreito, no lado da caixa, ficará 1 centímetro de distância aqui e 1 centímetro de distância aqui. Nesse lado maior aqui da caixa eu colocaria a base de 6 centímetros, ficará uma distância de 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Então eu terei uma distância de pelo menos 1 centímetro entre a base da miniatura e a parede da caixa. Com essas informações, eu sei que a base da miniatura pode ser de 6 centímetros. Essa aqui é a medida máxima para a base da miniatura. Voltando ao conceito de proporção, vimos aqui no tamanho real do troféu que a altura tem medida igual ao dobro da base. Se a base mede 50 centímetros, a altura mede 100 centímetros. Então aqui eu posso dizer que se a base mede 6 centímetros, a altura vai medir 12 centímetros. Essa aqui é a medida da altura da miniatura do troféu. Como ele falou aqui, olha, nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura possível. A maior miniatura possível terá 6 centímetros de base e 12 centímetros de altura. Porque com essas medidas sobra aqui 1 centímetro de distância para as paredes e obedece à relação de proporção, a altura da miniatura com o dobro da medida da base da miniatura. E agora nós podemos voltar à pergunta feita pelo comando da questão. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Como falado anteriormente, se a altura da miniatura mede 12 centímetros e a caixa precisa ter uma distância de 2 centímetros entre a tampa da caixa e o topo da esfera, aqui, ou seja, o topo da miniatura do troféu,
Isso indica que a altura dessa caixa aqui deve ser 12 centímetros do troféu mais 2 centímetros da distância. 12 mais 2, isso é igual a 14 centímetros de altura. A altura dessa caixa para que caiba essa miniatura aqui dentro, respeitando todas as condições dadas pelo comando, é essa letra B aqui, 14 centímetros. Essa é a resposta correta para essa questão. Veja que resolvemos a questão sem colocar nada de cálculo, não fizemos nenhum cálculo, não mostrei para vocês regra de 3, não mostrei as relações de proporcionalidade, apenas conceitos. Por quê? Porque estamos trabalhando a interpretação das questões. Você precisa encontrar qual a pergunta que o comando está lhe fazendo, o que é que ele está lhe pedindo para calcular ou encontrar. A partir dessa pergunta você encontra as informações aqui que são referentes a essa pergunta que lhe foi feita. E com essas informações você busca algum conceito matemático que lhe ajude a resolver a questão, que nesse caso aqui era a proporcionalidade, isso é lá dos anos iniciais. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para vocês. E nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês outras questões também desta forma aqui, com foco na interpretação das questões e nos conceitos matemáticos envolvidos na resolução da questão. Beleza?